Então, novamente, bom dia a todos. Hoje nós falaremos, daremos continuidade àquelas revoltas do período da Primeira República, e nós veremos, e são muitas, nós já vimos aquelas revoltas que aconteceram logo já na República das Espadas, né, na chamada República das Espadas, quando então os militares comandavam o país, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Vimos aquelas revoltas, daqueles movimentos sociais, como a revolta de Canudos, a revolta do Contestado. Então, vamos dar continuidade hoje a mais alguns movimentos que aconteceram até 1930, no início da nossa República, e a República já com os presidentes civis. Temos algumas revoltas e alguns movimentos também. Então, vamos falar do cangaço. Deixa eu só desligar a minha câmera. Vou ficar a minha imagem aqui, pessoal. Só um minutinho, por favor. Vamos falar dos cangaceiros, esse movimento social, né? Os cangaceiros foram um movimento social. Né? Para alguns foram bandidos, para outros justiceiros. Aqui nós temos a imagem de Lampião e o seu bando. Lampião foi o Virgulino Ferreira, é o cangaceiro mais famoso da nossa história. O movimento do cangaço, ele acontece no Nordeste brasileiro. Aconteceram vários bandos, com vários líderes, né? Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, todos eles têm um pouco de um apelido. Adolfo Meia-Noite, Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Foram os principais cangaceiros aí que rodaram esse Nordeste nosso. As causas desse movimento teve origem bem variada. A situação do seu povo, a pobreza, as péssimas condições de vida, que a gente viu lá na revolta de Canudos, as condições de vida das pessoas, isso se espalhava pelo todo o Nordeste, né? O analfabetismo, os coronéis que comandavam determinada região. Então, esse movimento foi contra isso. Então, para alguns, o cangaço era uma forma de banditismo e criminalidade. Para outros, era uma forma de banditismo social. Isso é, de revolta reconhecida pelas pessoas que viviam oprimidas. Como os cangaceiros não seguiam as leis estabelecidas pelo governo, eles eram perseguidos constantemente pelas milícias, né? As milícias são conhecidas como volantes. Em 1930, Lampião e sua mulher, Maria Bonita, foram mortos numa emboscada armado por uma volante. E em 29 de junho de 38, né, os outros cangaceiros tiveram sua cabeça decepada e exposta em praça pública, pois o governo queria assustar e desestimular essa prática na região. Como os cangaceiros, eles roubavam de muito... eles entravam nas fazendas que tinha na ocasião e roubavam as pessoas, então essas volantes, né, que eram os militares, foram atrás deles, eles eram perseguidos, porque para a República eles eram fora da lei. Como eles eram perseguidos, eles tomavam diversos cuidados.
que tem até umas curiosidades. Olha, eles andavam em fila indiana, com todos pisando na mesma pegada, o que dava a impressão de que havia uma só pessoa. Ou andavam em fila e o último cangaceiro ia apagando os rastros, utilizando galhos folhudos. E sempre que possível andava sobre as pedras ou dentro de riachos, saindo todos no mesmo local. Aqui nós temos a imagem, né, de Lampião e do seu bando. Então, todos eles eram fortemente armados, né? Lampião, eles foram emboscados e foram assassinados e tiveram a cabeça decepada também. Então, esse é um movimento que aconteceu lá no Nordeste. Esse movimento é uma revolta, né, de se revoltarem contra a condição social que se vivia na época. Um outro movimento, agora vindo aqui para o sul, sudeste, foi a revolta da vacina em 1904. Hoje todo mundo quer ser vacinado, né, para a Covid, mas em 1904 nós tivemos um movimento no Rio de Janeiro conhecido como a revolta da vacina. Temos algumas imagens do Rio de Janeiro na época, também condições precárias das cidades, né? A gente não pode esquecer que as pessoas, muitas pessoas eram analfabetas, né? E essa ideia de ser vacinado não existia na época. Então vamos ver aqui as causas da revolta da vacina. A revolta da vacina resultou do descontentamento popular contra as medidas que vinham sendo tomadas no mandato do presidente Rodrigues Alves, para transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, demolindo cortiços e casebres dos bairros centrais para dar lugar a largas avenidas, ampliação da rede de água e esgoto, obra de saneamento e erradicação de epidemias como a varíola. O Rio de Janeiro, nessa ocasião, Rodrigues Alves foi o segundo presidente civil. Nós não podemos nos esquecer que a capital da República era no Rio de Janeiro. Então, ele começa a desapropriar várias residências, e aí é que as pessoas são enviadas para os morros, né? As pessoas vão morar na periferia do Rio, nos morros, onde dá-se início a esse processo de favelação, né, do Rio de Janeiro. As pessoas também se revoltam com isso e aproveitam também que era um período que um sanitarista, um médico sanitarista, queria vacinar as pessoas. Aqui está os dias da revolta, né, aqui na Praça da República, lá no Rio de Janeiro. Pode ver que tem bondes tombados, né? O médico sanitarista Oswaldo Cruz, por isso até que hoje a produção de vacinas é feita lá na Fiocruz, né, em homenagem ao Oswaldo Cruz, diretor da saúde pública, ele instituiu a vacina obrigatória e parte da população se revoltou. A população não foi esclarecida sobre a vacina, que para muitos era imoral a aplicação de injeções em mulheres, e outros achavam que a obrigatoriedade tirava a liberdade individual das pessoas. O governo usou até as tropas do Corpo de Bombeiros e a cavalaria para dominar os revoltosos. Ou seja, as pessoas não queriam serem vacinadas, porque elas achavam que elas iam receber o vírus da varíola no corpo
e elas iam adoecer por causa disso também. Ou seja, o mesmo problema que a gente tem hoje de desinformação tinha naquela época também. Tem até uma charge, né, que trata da reação popular, né, contra a vacinação obrigatória liderada pela equipe do Oswaldo Cruz. Consequência dessa revolta aí, ó, cerca de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas. E centenas de participantes desses conflitos foram presos e deportados para o Acre. Se uma agência chegar no Acre em 1904, como é que era? Então, essa foi a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas foram vacinadas, né, e com isso acabou o surto de varíola, né, do Rio de Janeiro. Outra é a revolta da chibata. A chibata é um chicote, né, de você bater nas pessoas. E que revolta foi essa? Que aconteceu em 1910 no Rio de Janeiro. Então, você pode reparar, ó, que desde a proclamação da República, tá, de 1889, sempre estava acontecendo alguma coisa no Rio de Janeiro. A cidade estava sempre com algum estopim, né, alguma coisa para explodir na cidade. A revolta da Chibata foi um importante movimento social ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. Ela começou no dia 22 de novembro de 1910. E o líder foi um tal de João Cândido, conhecido depois como Almirante Negro. Qual foi a causa da revolta? O estopim da revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega da Marinha dentro do encouraçado Minas Gerais. O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição que ocorreu na presença dos outros marinheiros desencadeou a revolta. Os negros haviam sido libertados em 1888, mas em alguns lugares eles eram extremamente maltratados ainda, como na Marinha, aos negros que serviam a Marinha, os marinheiros, os marujos. Ou seja, a menor graduação, né, da Marinha, que é o marujo, era ocupada por muitos negros que vinham né, para a Marinha para obter emprego, né, para ter um salário. Por isso que eles estavam na Marinha. E uma das formas de você castigar os marujos era através da chibata, chicoteando esses marujos. E isso foi que provocou essa revolta. O motim se agravou, né? Os revoltosos chegaram a matar o comandante do navio e mais 3 oficiais. Já na Baía da Guanabara, os revoltosos conseguiram o apoio dos marinheiros do encouraçado São Paulo, que era outro navio que estava no porto do Rio de Janeiro. O clima ficou tenso e perigoso. O líder da revolta, João Cândido, conhecido como o Almirante Negro, ele redigiu a carta reivindicando o fim dos castigos físicos, melhorias na alimentação e anistia para todos que participaram da revolta. Caso não fossem cumpridas essas reivindicações, os revoltosos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que ameaçam de bombardear a cidade do Rio de Janeiro. A gente já viu em outras revoltas a mesma coisa.
O objetivo era simples, né? Como declarou o cabo Gregório do Nascimento, que assumiu o comando do navio São Paulo. Simplesmente conseguir o fim do castigo corporal e melhorar a alimentação. No meio da revolta, João Cândido enviou pelo rádio uma mensagem ao Catete. O Catete é onde ficava, na época, o presidente da República, o Palácio do Catete. Desculpa. Ameaçando bombardear a cidade e os navios que não haviam aderido à revolta, caso suas reivindicações não fossem imediatamente atendidas. O então presidente era Hermes da Fonseca, que havia sido recém-empossado como presidente da República. O que aconteceu, então? O governo estava sem alternativa, pois os canhões estavam apontados para a cidade, e assim, por iniciativa de Rui Barbosa, na época senador, foi proposto e aprovado um projeto que atendia aos marinheiros e lhe concedia anistia. Com isso, os revoltosos depuseram as armas e se submeteram às autoridades. Só que esse acordo não foi assim tão simples de ser cumprido. As concessões do governo ficaram só no papel. Os novos comandantes nomeados para os navios revoltosos ordenaram a prisão de João Cândido e seus companheiros, muitos dos quais morreram numa masmorra na Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras é para onde eram enviados, era uma prisão, era uma cadeia, onde eram enviados revoltosos, assassinos, bandidos no Rio de Janeiro. Desse modo, né, os oficiais do governo se vingaram dos marinheiros que ousaram revoltar-se. João Cândido, no entanto, conseguiu sobreviver a todas as atrocidades que ele sofreu na cadeia, sendo, enfim, absolvido em julgamento realizado em 1912. Conhecido como Almirante Negro, João Cândido faleceu em 1969. Ou seja, né, as consequências de qualquer revolta caem sempre naquelas pessoas mais pobres e mais fracas. O presidente Hermes da Fonseca, né, quando ele vendo que a revolta dos marinheiros era forte, ele interferiu e pediu a entrega das armas com a promessa de que os marinheiros não sofreriam represálias. Esses marinheiros confiaram no presidente, no acordo que foi feito, entregaram as armas dos navios rebelados, mas com o término do conflito, o governante não cumpriu com a sua palavra e baniu alguns marinheiros que haviam feito parte desse motim. Os marinheiros não se omitiram diante desse fato, estourando outro levante depois na Ilha das Cobras, o qual foi severamente abafado pelas tropas do governo. Ou seja, o pessoal se revoltou também na cadeia. Muitos morreram ou foram banidos da Marinha. O João Cândido, ele foi preso também nessa Ilha das Cobras, né? Quando ele saiu da prisão, ele estava emocionalmente amargurado, deprimido, até mesmo alucinado, e mesmo tendo sido considerado inocente, ele nunca mais, né, conseguiu um trabalho no Rio de Janeiro. Ele viveu de bicos a vida inteira dele, até quando ele morreu em 1969. Mas, historicamente, ele ficou conhecido como Almirante Negro, foi aquele que aboliu o uso da chibata na Marinha Brasileira. Tem até uma música do João Bosco que fala sobre o Almirante Negro. Um outro movimento da época
é o tenentismo. Foi um movimento causado pelos tenentes. E o tenentismo, ele ocorre em vários momentos da República de maneiras diferentes. Bom, inicialmente, ele foi um movimento social de caráter político e militar que aconteceu no Brasil nas décadas de 20 e 1930. Foi o período conhecido como a República das Oligarquias e contou principalmente com a participação de jovens tenentes do Exército. Ou seja, nesse nosso período da República, né, que era aquelas oligarquias, então, em um momento o presidente era do estado de São Paulo, no outro momento o presidente era do estado de Minas Gerais. Quem dominava a política nacional, a política nos estados, eram essas oligarquias, eram esses coronéis. E jovens tenentes do Exército se revoltaram. Fizeram levantes contra essas oligarquias. Eles defendiam. Esse movimento contestava a ação política e social dos governos representantes das oligarquias cafeeiras, que era o coronelismo. Embora tivesse uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais. Eles queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção. O fim do voto de cabresto, que era o sistema de votação baseado na violência e fraude que só beneficiava os coronéis, reforma no sistema educacional público do país e mudança no sistema de voto aberto para o voto secreto. Porque no voto de cabresto, as pessoas votavam de maneira aberta, não era um voto secreto. Por isso que era fácil os coronéis elegerem quem eles queriam. Porque era um voto de cabresto, eles levavam as pessoas para votar. E elas declaravam que queria votar naquele representante que o coronel determinava. E os tenentes se revoltaram contra isso daí. Eles queriam que, principalmente a moralidade política no país, né, para combater a corrupção. E se for pensar, não é muito diferente da corrupção que nós temos hoje no país também, não. Então, a corrupção é um problema no Brasil desde o Império, não é só... A corrupção não é um problema que acontece agora, de 20 anos para cá, não. Sempre ocorreu a corrupção na política brasileira. Um desses movimentos foi a revolta no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esse movimento ocorreu em julho de 22, em meio à campanha eleitoral para a presidência da República. Os candidatos eram Arthur Bernardes, apoiado pelo governo, e Nilo Peçanha, candidato da oligarquia dissidente e de setores sociais descontentes. A revolta dos tenentes iniciou a partir de um artigo publicado no jornal Correio da Manhã, cuja autoria foi atribuída ao presidente recém-eleito, Arthur Bernardes, onde apresentava violentos insultos ao Exército e, apesar da negativa da autoria por parte de Arthur Bernardes, permaneceu o mal-estar entre o Exército e o governo. Ou seja, o pessoal do Exército já queria derrubar o presidente recém-impossado também. Diante dos protestos realizados pelo clube militar, o governo ordenou seu fechamento e a prisão do seu presidente, até então Marechal Hermes da Fonseca. Vejam que o Marechal Hermes da Fonseca depois vai ser presidente do Brasil também. A atitude do governo desencadeou, em 5 de julho de 22, o levante dos tenentes em diversos quartéis.
Alguns foram logo controlados por forças fiéis ao governo. E o último a se render foi o Forte de Copacabana, de onde 17 militares e um civil, ou seja, 18 pessoas, sob o comando do tenente Siqueira Campos, saíram às ruas num combate corpo a corpo com as tropas opositoras, sendo alvejados pelos soldados governistas. Dos 18 rebeldes, somente 2, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, sobreviveram nessa luta suicida. Imagina 18 pessoas contra um pelotão inteiro. Porém, o episódio dos 18 do Forte, né, que é a revolta do Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte, como passou a ser conhecido, conferiu imensa popularidade ao movimento tenentista e à oposição ao domínio oligárquico. Então, nós temos aqui os tenentes, né, em marcha pela Avenida Atlântica, né, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui do lado direito tem uma imagem, né, da praia de Copacabana, de onde estava o Forte Rebelde, onde estava a tropa governista, a marcha que eles fizeram pela avenida, essas 18 pessoas. Essa aí está a marcha que eles fizeram, né, os 17 tenentes do Forte e um civil. E dessas 18 pessoas, só 2 ficaram vivas. E esse movimento tenentista, que lutava por melhores condições sociais, né, ele se espalha um pouco pelo país, né, essas revoltas desses tenentes, desses oficiais, foi duramente combatida, né, na revolta do 18 do Forte. Teve outras revoltas tenentistas, né, que aconteceram aqui em São Paulo, na Revolta Paulista de 24, a Comuna de Manaus de 24, e a que ficou mais famosa, a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que enfrentou poucas vezes as forças oficiais. O que foi a Coluna Prestes? A Coluna Prestes foi um movimento com tenentes do Exército e outros soldados que começaram a andar pelo Brasil, vendo as condições sociais que as pessoas viviam e fazendo levantes dessas pessoas contra os coronéis de então. Então, um movimento político liderado por militares contrários ao governo da República Velha e às elites agrárias. Tinha o objetivo de conscientizar a população contra as injustiças sociais promovidas pelo governo republicano. Tinha a intenção também de derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, implantar o voto secreto, o ensino fundamental obrigatório no Brasil e acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. A gente fala de qualquer, que o nome tem essa coluna, esse movimento, né, desses tenentes, porque eles marchavam como se fosse uma coluna, né, pelo país. Então, aqui, a Marcha da Coluna Prestes. Ela está em verde, a ida, e em laranja a volta. Ou seja, foram vários movimentos, né? A Coluna Prestes é a mais famosa, né, pelo Luiz Carlos Prestes, que depois acaba fundando o Partido Comunista do Brasil. A gente pode ver que eles vão pelo interior do Brasil, a pé. Em alguns lugares, eles enfrentam as oligarquias locais, foram perseguidos. A Marcha Paulista, a Coluna Paulista,
que acontece é que sai da capital e vai para todo o interior do estado. E o principal dessas marchas, dessas colunas, era conscientizar a população, que era uma população totalmente analfabeta, né? Esse movimento, né, ele vai se enfraquecendo, ele perde força após a Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder. O Getúlio Vargas ele consegue produzir a divisão nesse movimento, né, sendo que os importantes nomes do tenentismo passam a atuar como interventores federais. Os interventores são quem? São os governadores do estado. Outros continuaram no movimento, fazendo parte, né, principalmente da coluna Prestes. Agora, a partir de 1930, assume a presidência do Brasil o senhor Getúlio Vargas. E Getúlio, ele acaba com aquela república do café com leite, já que Getúlio Vargas ele era gaúcho, de São Borja. Ele começa a colocar fim às oligarquias e ele vai centralizar o poder nele. E é o que a gente vai ver nas próximas aulas, como é que foi o governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele é o presidente que mais tempo ficou no poder no Brasil. Ele implanta uma ditadura, fica como presidente durante 15 anos, desde 1930 até 1945. Depois ele sai e retorna em 1951. Então, é a pessoa que mais tempo ficou na presidência do Brasil. Então, esses movimentos que a gente pode verificar que na nossa República, o início da nossa República, foi de muitas revoltas. Então, às vezes a gente acha que as coisas só estão acontecendo hoje, né? Mas não, elas já vêm, esses movimentos políticos já acontecem desde o início da República Brasileira. E eles vão se repetindo, né? Se a gente for pegar a revolta da vacina, por exemplo, a gente vai ver que hoje nós temos um presidente que fala contra a vacinação, né? Ou seja, ele também se revolta contra a vacinação do povo brasileiro. Naquela época, a revolta era do próprio povo que não queria ser vacinado, que achava um absurdo as pessoas serem vacinadas. E o Oswaldo Cruz, ele não é só conhecido pela revolta da vacina. Ele foi um grande médico sanitarista que diminuiu bastante a quantidade de ratos que existia no Rio de Janeiro. Aconteceu um movimento no Rio de Janeiro onde a Fiocruz comprava ratos. As pessoas saíam caçando ratos pela cidade, tão imunda, tanta sujeira que existia na cidade do Rio de Janeiro. Imagine, e o Rio de Janeiro era a capital da República, hein? Então, não era condições de vida das pessoas, principalmente as pessoas pobres, né, que
que saíram, foram expulsas da sua casa, que iam começar a passar as avenidas que existem hoje no Rio de Janeiro, e todo mundo foi se revoltando com isso daí, né? O movimento no Nordeste dos cangaceiros, o movimento dos cangaceiros eram pessoas violentas, mas também tinha todo o problema social daquela região. A revolta da Chibata, né, onde os marujos negros eram açoitados nos navios, e, por fim, esse movimento tenentista aí. Né? Ou seja, todos os presidentes do Brasil tiveram problemas, principalmente na Primeira República, durante o seu mandato, né? De revolta das pessoas, de alguns setores da sociedade não aceitarem e se rebelarem contra eles. Então, isso é uma constante aqui no Brasil. Dúvidas, crianças? Hein, pessoal? Vou fazer a chamada aqui, ó. Está presente o Caio, a Ana, o Caio, a Ana, né? A Isabela, a Luane, o Luiz Gustavo, a Maria Eduardo, o Miguel, o Otávio, o Pablo e o Rafael Almeida. Então tá bom, pessoal, deixa eu parar aqui a gravação.